arquétipo do deus e da deusa, eles são muito fortes, né? Tanto no indivíduo quanto na sociedade. E é interessante a gente enxergar essa mudança de imaginário na mitologia grega, porque Zeus, quando ele vence a batalha contra os titãs, se você não quiser que eu fale sobre mitologia, você me interrompe, tá bom? Não, eu acho ótimo, acho que é necessário. Quando ele vence a batalha sobre os titãs, né, e ele convoca os irmãos dele, eles vão compor uma nova ordem no mundo, um cosmos, né? O mundo está caótico e ele vai trazer a ordem, o cosmos. Ele junta os irmãos, ele dá um pedaço do mundo para cada um. E aí, muito bem, ok, ele resolve que ele vai fazer tudo direitinho, vai ficar tudo muito bom. Só que tem um problema. Ele pelo menos percebe as coisas, né? Já é uma vantagem, né? Ele anda com 2 leões de chakra, a força e o poder, Kratos e Bias, um de cada lado. Mas ele percebe que só a força e o poder não são suficientes para legitimá-lo como governante do universo. Ele precisa de uma coisa muito sutil, que na verdade na mitologia grega hiperpatriarcal, é uma qualidade do feminino. A justiça é representada por uma deusa, Temis, que a gente conhece como sendo aquela dos olhos vendados, com a balança numa mão, a espada na outra. Lembra aquela que está em frente ao Palácio de Justiça em Brasília? Né? Ela é Temis, a deusa da justiça. Então ele se casa com ela, porque assim, de alguma maneira, ele vai legitimar o poder dele. Agora ele tem a justiça do lado dele. Temis é a conselheira, a que dá as dicas para ele de como a gente faz as coisas, não só na porrada, né? A gente faz as coisas também ouvindo os 2 lados, considerando a situação, com diplomacia, etc. e tal. Bom, primeiro casamento dele, né? Temis é a justiça tão ideal, tão perfeita, que chega um momento que ela fala, olha, não tem a menor condição, nem os deuses nem os homens conseguem dar conta desse projeto de justiça que é o meu. Então ela se afasta, ela vai para o céu, ela vira a constelação da balança, eventualmente ela dá uns conselhos para Zeus, e aí ele resolve se casar de novo. E ele fala, o que eu preciso mais? O que elas têm que eu não tenho, né? Aí ele pensa em Metis. Metis é uma titânide também, ela é o sábio conselho. Ela é aquela diplomacia, aquela inteligência não racional do feminino, sabe? Esse negócio não está me cheirando bem, estou gostando disso aqui, né? Não tem nenhum sinal mensurável no ambiente, mas você entra e você já percebeu que a coisa não está legal, ou que está ótima, né? Essa inteligência não racional, que a gente chama de intuição, é uma coisa que Zeus não tem. E ele se casa com Metis, beleza. Só que ele começa a observar que Metis é mais inteligente que ele. Então veja se essa é uma metáfora fantástica de inúmeros casamentos mortais que a gente conhece, né? Um dia eles estão na mesa, lá no Olimpo, almoçando, jantando, sei lá o quê, e ele fala para ela assim, duvida que eu te deixo bem pequenininha? Ela fala, ai, duvido. Deixa ela bem pequenininha, sabe o que ele faz? Ele engole ela. E agora a Metis vai começar a aconselhá-lo de dentro, mas o poder dela se torna dele. Veja que interessante como essa metáfora conta pra gente de uma maneira muito mais expressiva o que acontece de fato com a deusa. Ela é engolida. E claro que Metis tem uma sombra também, né? A manipulação, a tentativa de fazer as coisas de maneira subreptícia, o poder das mulheres muito oprimidas, né? A casa de Bernarda Alba, as oprimidas que se tornam as maiores opressoras, né? Que manipulam as coisas de dentro, que é a iminência parda. Esse é o lado sombrio de Metis. Mas vamos voltar para o assunto que você tinha me perguntado, como é que é essa história do Deus único? A história do Deus único é assim. O Deus único, né? O Deus semita, o Deus que é o Deus de Abraão, né? Quando Abraão sai da Caldeia, lá de Ur, da cidade onde ele nasceu, né? Ele sai com esse chamado, segundo a Bíblia, de criar uma grande nação. Muito bem, ele sai de lá, mas ele leva consigo, a Caldeia tem deusas muito poderosas, né? A Babilônia tem deusas ainda muito significativas, né? Muito respeitadas. Ele sai dessa cultura onde a deusa tem um status, uma autoridade, levando essas histórias, a história da criação do mundo na civilização babilônica é muito interessante, porque ela tem exatamente os mesmos elementos da história do Gênesis, só que a história é contada de um jeito um pouco diferente.
Isso Campbell conta na primeira parte do Mitologia Ocidental, das Máscaras de Deus. Chama-se A Idade da Deusa, esse capítulo, e vale a pena ler, né? Porque está lá a deusa no jardim do Éden, que não se chama Jardim do Éden, né? Ela está lá no jardim, no centro do jardim tem uma tamareira, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. As tâmaras estão lá, né? O marido dela, que é a serpente, está enrolado em volta da casca do tronco da tamareira, e os devotos são convidados a entrar no jardim e a provar do fruto do bem e do mal. Esse é o presente que a deusa dá para aqueles que a honram, para aqueles que adoram. Você percebe que tem um monte de elementos semelhantes, a cobra, a fruta, Então, esses elementos vieram junto com Abraão, obviamente, né? Foram trazidos, mas claro que nessa nova configuração, né? Ele deixa de ser um cara sedentário, vivendo numa cidade, e ele se torna um pastor seminômade, né? E nessa nova condição, nesse novo contexto, essa história é editada em favor de outros propósitos, de um outro projeto social, político, religioso, né? E aí esse Deus que vai se consolidar, né, no Êxodo, certo? Quando ele promulga os 10 mandamentos, né? Esse Deus é um Deus que não tolera concorrência de nenhum tipo, né? E é um Deus que no momento em que ainda os judeus são extremamente politeístas, ainda existem resquícios da religião egípcia, porque eles viveram no Egito, ainda existem resquícios da religião mesopotâmica, porque eles viveram lá também, né? Ainda existem as figurinhas ainda estão nas casas, são as protetoras do parto, são as protetoras das mulheres, são as protetoras da colheita, da semeadura, né? São as deusinhas da fertilidade que estão lá. Os profetas no Velho Testamento vão gritar contra essas figuras, esses ídolos, né? Essas abominações. Então a deusa, Asherá, Astarote, Astorete, ela tem vários nomes, ela se transforma numa abominação, né? E com ela o feminino todo recebe essa mesma imposição, essa mesma carga negativa. Eva é a grande pecadora, é a tentadora que introduz o pecado no mundo. As suas descendentes, portanto, carregam consigo essa maldição e todas elas descendem dessa figura feminina, né, que precisa ser literalmente aniquilada, né? Ela precisa ser retirada do cenário do sagrado. O sagrado agora é ocupado por uma única figura,